me recordo com muita nostalgia e saudosismo de uma época em que as chamadas casas de fliperamas reluziam, transmitindo muita diversão e imersão nos games, em quem ousasse se aventurar entre os seus corredores estreitos, recheados de máquinas de sonhos. É assim que tento relembrar momentos inesquecíveis que parecem ter ficado para sempre em um passado distante. Infelizmente, as casas de fliperamas não existem mais, a não ser nos shopping center da vida, com preços tão absurdos que chegam a causar calafrios. Então hoje voltaremos no ano de 1996, em uma tarde ensolarada. Eu havia acabado de sair da escola e sempre passava em um daqueles fliperamas no centro da cidade. E nesse belo dia de verão, acabei me deparando com uma máquina que acabara de chegar àquela loja de arcades. Era uma máquina bem grande, com assento, volante, câmbio, aceleradores e freio. Era perfeita, mais um game de corrida que simulava a realidade. Era o que parecia ser, mas para minha surpresa, não se tratava de um simulador. Era um game totalmente arcade e que pouco se importava com a realidade. Ao lado de sua gigantesca lateral havia um belíssimo símbolo que parecia se tratar de uma famosa estrada norte-americana, mas o que conseguimos ler era Cruising USA! Falar de Cruising USA é falar de um momento de auge dos arcades e também da gigantesca In Memoriam Midway. Que descanse em paz! O game de corrida marcou a infância de muita gente que correu em suas sinuosas pistas, tanto nos arcades quanto no Nintendo 64. Como o próprio nome do game sugere, cruzar os Estados Unidos de ponta a ponta é a temática de Cruising USA. Começamos em São Francisco, na costa oeste dos Estados Unidos, e precisamos ir até Washington DC, na costa leste dos States. Mas preciso ressaltar aqui que isso não será fácil não, pois o game tem um desafio muito alto nos arcades, a ponto de fazer qualquer um desistir logo na primeira volta. Já na versão do Nintendo 64, o desafio é balanceado, dependendo de sua escolha de dificuldade que o game apresentar, que vai do mais fácil ao mais difícil. As regras do game também são simples e intuitivas. Chegar em primeiro em cada pista e assim vamos cruzando os stages, enfrentando desafios cada vez maiores e passando por vários pontos turísticos dos Estados Unidos. Outra belíssima sacada do game é a falta de realismo. Como assim, lendário? Você deve estar se perguntando. E eu digo, realismo pra quê? Apesar de à primeira vista parecer um belo simulador de corrida, Cruising USA vai exatamente na contramão disso. E às vezes, galera, cá pra nós, fica bem mais divertido jogar um game que preze mais a diversão e a jogabilidade do que um game que preze mais pelo realismo. Isso é minha sincera opinião. Há momentos bons para ambos os games, começando pelos gráficos, que são surreais e tão pouco realistas. Depois temos os danos. Espera aí, esse game não possui danos não!
batidas de frente em caminhões e ônibus escolares, acredite se quiser, a 200 km por hora, rodopios, batidas em postes ou árvores e o principal, muita, mas muita diversão. Esse game tem tudo que um bom game de arcade, de corrida precisa para ser viciante e inesquecível. Tem até mulher de biquíni. Ah, pelo menos na versão de arcade, né, galera? E também não posso me esquecer do som do game. Na sua época de lançamento, o áudio de Crazy USA foi muito criticado por toda a mídia especializada da época, mas para mim, que não ficava observando para questões técnicas, o áudio do game é simplesmente demais e não compromete a boa diversão que o game oferece, desde as músicas, que são ótimas, e os efeitos sonoros, como o ronco dos carros e até os gritos que dão quando algum carro bate em você, são geniais. Claro que na versão do Nintendo 64 tivemos um belíssimo downgrade, mas era algo que não comprometia a diversão do game, inclusive com o belíssimo brinquedinho que a Nintendo lançou para levar ao Nintendo 64 toda a jogabilidade presente na versão do arcade. Crazy USA é um game simples e direto que não vai te desapontar de maneira nenhuma. Não é um game brilhante do ponto de vista técnico, mas se você procura um game divertido e sem comprometimento com a realidade e a física, Crazy USA é simplesmente o game que você procura. Crazy USA é uma caranga inesquecível que deixou muitas saudades.